Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa Meira, eu sou formada em artes visuais e também sou formada em arqueologia. Faço parte de um projeto de educação ambiental e patrimonial aqui da nossa cidade que se chama Conexão Babitonga. E hoje eu venho aqui apresentar para vocês algo muito interessante, que é a arqueologia. Vocês sabem o que é arqueologia? Vocês sabem o que é um sambaqui? Então, vem comigo que eu vou contar um pouquinho para vocês do que é um sambaqui e o que o sambaqui tem a ver com a nossa cidade. Os sambaquis são o resultado do trabalho de alguns dos mais antigos habitantes do Brasil, que ao longo de centenas ou milhares de anos construíram montes com diversos materiais, utilizando a concha como matéria-prima principal. Nos sambaquis já foram encontrados diferentes tipos de vestígios, como ossos de peixes e de tubarão, colares com pingentes e conchas, utensílio com pontas de lança e flecha, facas, anzóis, arpões, moedores e machadinhas. Também foram encontrados restos de fogueira e até mesmo esculturas em pedra com formas geométricas ou com o formato de animais, chamadas de zoólitos. Em muitos sambaquis também foram encontrados esqueletos humanos, às vezes centenas deles. Isso indica que alguns sambaquis eram utilizados como cemitério. A proximidade dos restos de fogueira com possíveis oferendas, como zoólito, dentes e vértebras de animais, machados, comidas e adornos, indica que os sambaqueiros realizavam rituais de sepultamento. Pela análise das ossadas encontradas, é possível afirmar que os sambaqueiros eram fortes, provavelmente por possuírem o hábito de mergulhar e por usarem embarcações como canoas, que, movidas a remo, exigiam um esforço físico. No Brasil, os sambaquis mais antigos foram construídos há cerca de 10 mil anos e estão localizados próximos a lagoas e rios, no interior do estado de São Paulo. Porém, a grande maioria dos sambaquis fica no litoral, desde o Pará até o Rio Grande do Sul. Os sambaquis mais antigos da costa brasileira foram feitos há 9 mil anos. As escavações arqueológicas sugerem que não havia uma única função para essas construções. Há indícios de um uso habitacional, de espaço para descarte de alimento, uso funerário ou ainda de mais de uma dessas funções. Alguns vestígios encontrados nesses locais indicam que esses povos se alimentavam de plantas, peixes e frutos do mar. Em Santa Catarina estão localizados os maiores sambaquis do Brasil, alguns com até 30 metros de altura e 500 metros de comprimento. Essa é uma pista de que os povos sambaqueiros poderiam ser sedentários, uma vez que são necessários muitos anos para a construção de sambaqui com essas dimensões. A história dos povos sambaqueiros e a função dos sambaquis ainda estão em pesquisas. Os arqueólogos são os principais responsáveis por esse estudo, uma vez que a arqueologia é a ciência que investiga a sociedade por meio dos seus vestígios materiais. Em geral, são investigados povos do passado que deixaram pouco ou nenhum registro escrito. Apesar desse pouco ou desse nada de material escrito a respeito do povo da pré-história, os sambaquianos nos deixaram informações através desses objetos materiais que são encontrados nos sítios, né? Vocês puderam observar no vídeo que passou que no começo desse vídeo algumas imagens, referências tanto de zoólitos e tanto da bacia lítica ou da oficina lítica, oficina de polimento, que são referências da nossa cidade. O zoólito se chama Dois Pássaros e ele foi encontrado no sambaqui linguado, que é um sambaqui que fica ali próximo ao linguado. Outra referência é a bacia lítica, né? A oficina lítica, que se encontra no sambaqui Enseada, que é o sambaqui dali da prainha, né? Mas ele é denominado como sambaqui Enseada. Esse sambaqui Enseada, ele é datado em 5 mil anos. Então, através das pesquisas e dos materiais recolhidos naquele local, foi datado que ele tem uma ocupação ali de 5 mil anos, que as pessoas que tiveram e que habitaram e que produziram aquele material que é encontrado naquele sambaqui, viveram ali há 5 mil anos atrás.
O sambaqui enseada, ele é bem importante para toda a questão da cultura material da nossa cidade, para a questão arqueológica, né? Ele é visível às bacias de polimento. Se você subir até o sambaqui enseada, você vai poder visualizar as bacias de polimento. E essas bacias de polimento, é importante falar que ali era o local onde era polido o material e onde era afiado, amolado, facas, machadinhas. E os sucos que tem ali, que se vocês observarem, até mesmo na fotografia, essa parte arredondada da rocha, esse suco da rocha, era onde se poliam as pedras, onde se polia a rocha para fazer as suas ferramentas, tá? Não existe indícios, nenhuma comprovação de que ali fosse um prato e de que ali as pessoas, os sambaquianos, se alimentassem naquele local, que utilizassem aquilo ali como um objeto que os alimentava, que colocavam os alimentos para que eles pudessem consumir, tá? Ele era um local somente para fabricação e polimento. O sambaqui enseada também, ele é um sambaqui bem interessante por toda essa questão, então, que vem tanto dos materiais líticos, quanto do material cerâmica, quanto também da presença humana, que ali também pôde se encontrar vários sepultamentos ao longo de pesquisas que foram realizadas, né? Apesar de todas essas informações que temos do sítio do sambaqui enseada, ele foi pesquisado somente em 2 momentos, que foi pesquisado por um arqueólogo chamado Guilherme Tibúrcios, que contou na época, ele pesquisou esse sambaqui lá na década de 70, e ele contou na época que muito material havia sido retirado daquele local e havia sido vendido para turistas de São Paulo e de outras cidades que frequentavam a praia naquele momento. Outro momento que foi pesquisado aquele local foi lá na década de 80, daí por uma outra arqueóloga chamada Ana Maria Beck. Ele foi pesquisado somente um lado, então se eu ficar de frente para o sambaqui enseada, ele só foi pesquisado o lado esquerdo. O lado direito ainda não teve pesquisa nenhuma. Então ele é um local rico e é um local que precisa muito ser preservado. Porque também a gente encontra relatos de que o sambaqui enseada era um sambaqui muito maior. Mas o que acontecia na nossa cidade? Era muito comum as pessoas tirarem as conchas e tirarem todo aquele sedimento do sambaqui para aterrar ruas, para levar para a horta, para fazer, porque as substâncias que eu encontro ali naquele sedimento, naquele material, ele é bom para plantação, então era muito costume das pessoas fazerem esse tipo de coisa. Hoje em dia já não é mais, mas muitos sambaquis foram desmontados por causa disso. Vocês também puderam ver anteriormente que fala a respeito dos maiores sambaquis do mundo estarem aqui, né, aqui no nosso litoral, aqui em Santa Catarina, né? E São Francisco do Sul tem sambaquis com altura de 30 metros, né? Os maiores sambaquis estão aqui na região da Baía Babitonga. E aí, por isso que a gente precisa preservar esses locais, mais do que nunca, preservar esses locais porque eles nos contam a história dos nossos antepassados. Eu espero que eu tenha contribuído para que vocês tenham entendido, que vocês tenham se interessado em conhecer mais sobre o patrimônio arqueológico da nossa cidade, sobre o patrimônio arqueológico que se encontra ao redor da Baía Babitonga e que vocês tenham sempre em mente que precisamos preservar esse local, que precisamos cuidar desses locais porque eles nos passam muitas informações e é necessário cuidar. E a mensagem que eu sempre deixo ao final, quando eu falo do patrimônio arqueológico, é pensar nas nossas ações de hoje. Por exemplo, os sambaquianos nos deixaram informação daquilo que eles faziam, produziam, consumiam. E o que nós vamos deixar para o nosso futuro? Será que nós vamos deixar nossos aparelhos eletrônicos, os nossos consumos excessivos de plástico? Ou será que nós também podemos deixar boas informações para que em um futuro as pessoas possam pesquisar sobre a nossa existência na Terra? Vamos pensar nisso. Tá mais do que na hora, né? Um beijo e muito obrigada!